Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Nadati Satam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktya Vihina Yaparada Kshay Kshitas Chakamaditarangamade Kripa Maitvam Sharanam Prapanam Vrinde Namaste Charanaravinda 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 Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karuna Bharardam Tato Mamanyasti Gapi Gatir Nakapi Jai Shri Radhe. Então nós estamos reunidos, como sempre, toda quinta-feira, para visitar os Babajis em Godrumadweep, né? Onde acontece a maior parte da lila do Jaiva Dharma, o encontro de várias pessoas com diferentes propósitos, diferentes sonhos, diferentes conceitos, várias pessoas querendo entender um pouco mais sobre a sua própria existência, ou muitas vezes também querendo impor o seu entendimento sobre a sua própria existência, né? E os Babajis, eles sempre se colocam à disposição, como todo bom sadhu, daquele que quer realmente entender o motivo pelo qual está aqui, o que pode existir além daqui, além da experiência dos sentidos do corpo, né? Então os Babajis, eles são como todo sadhu ele vive a perfeição do altruísmo. Eles praticamente vivem a vida deles em benefício alheio, né? Então, com esse mesmo espírito, Srila Bhaktivinoda Thakur resume Gauravani, todas as instruções, todos os ensinamentos, a essência dos ensinamentos de Mahaprabhu, ele coloca no seu Dashamula Shiksha, né? Então, esse Dashamula Shiksha, primeiro, ele é apresentado no seu, como é que chama? No seu Sutra Shloka, ou Shloka Sutra. Se lembra? É Shloka Sutra, né? Shloka Sutra. Deixa eu ver se faz sentido aqui. Shloka Sutra. Aqui em português só está como forma condensada, que seria Shloka Sutra, né? Uma tradução.
Ah, não está, o sânscrito original não está, né? O sânscrito não está. Shloka Sutra, e não Sutra Shloka. Porque Shloka Sutra significa o sutra ou o verso que resume, que como você mesmo acabou de dizer, é a forma condensada de todos esses tattwas. E se fosse Sutra Shloka, deixa eu só ver aqui, fazer um raciocínio aqui. Se fosse Sutra Shloka, seria, bem, melhor abrir o Sutra Shloka. Eu tô na dúvida com isso aqui. Então, capítulo 16, isso seria no capítulo 13, né? Capítulo 13. Sim, capítulo 13, né? E o senhor tinha parado no capítulo 16, na página 459. Uhum. Nós estávamos lendo os Prameyas, né? Sim, senhor, nós fomos até o quinto Prameya e o senhor deixou para ler o sexto a partir de hoje. Uhum. Então, deixa eu ver se eu localizo aqui. Sutra Shloka, Sutra Shloka a expressão, tá certo? É o Shloka que resume em aforismos todos os 10 princípios fundamentais, sendo que um deles é o Pramana e os outros 9 são os Prameyas. Aí você falou que a gente está no sexto, né? O sexto seria... Confere aí para mim se o sexto é esse verso. As almas condicionadas que estão sob a influência de Maya. Mas é Spulinga Ridganer Ivatid Anavo Jivanichayaha. É esse verso? Não, senhor, é Swarupartair Rinan Nija. Bem, é o primeiro verso do 16º capítulo, bem no comecinho. Tá, então assim, Swarupartai Hinam Nijasuka Paran Krishna Vimukhan Harer Maya Dandyam Guna Nigada Jalai Kalayati Tata Stulai Lingai Dui Vidhavaranai Klesha Nikarai Mahakarmalanai Nayati Patitam Swarga Nirayau. Que eu estou vendo aqui do Shlokamrita, porque o Shlokamrita tem a tradução de cada palavra. Swarupartai Hinam Nija Sukha Paran Krishna Vimukam. A tradução desse verso é: por sua natureza original, a diva é serva eterna de Krishna. Seu Swarupa Dharma é o serviço a Shri Krishna. Swarupa Dharma. Vamos ver aqui. Swarupa Dharma. Aqui está no Anvaya. Swarupa Dharma. Quero ver como é que eles traduziram Swarupa Dharma. Não aparece. Mas enfim, seu Swarupa Dharma é o serviço a Shri Krishna. A potência ilusória de Bhagavan, Maya, castiga aquelas divas desprovidas deste Swarupa Dharma. Essas divas são avessas a Krishna e se concentram em sua própria felicidade, ou se preocupam com sua própria felicidade. Então Maya as ata com as cordas dos 3 modos da natureza material, Sattva, Raja e Tamaha. Encobre sua Swarupa, ou seu corpo espiritual, com os corpos grosseiro e sutil, e as atira no miserável cativeiro do karma, deste modo fazendo com que elas repetidas vezes experimentem a felicidade e a aflição no céu e no inferno, né? Então aqui esse verso está descrevendo qual é o tattva
Prabhuji. É o sexto Bhadadiva. Bhadadiva. Bhadadiva, sim, o quinto descreve Mukta Diva. Oi? Vibhinansha Tattva. Vibhinansha Tattva. O Tattva, ou a verdade, sobre as partes integrantes de Krishna, que são partes dele, mas são eternamente separadas dele, não é isso? Vibhinansha Tattva, sim, tanto as almas liberadas quanto as condicionadas, elas gozam dessa mesma propriedade que o senhor disse. Tanto as liberadas quanto as condicionadas. Perfeito. São partes integrantes eternas de Krishna. Mas são eternamente também separadas dele, né? Eternamente distintas, separadas dele. Aí aqui nesse sexto, o Dashamula Tattva vai falar mais detidamente da verdade sobre a Vhadadiva e da maneira pela qual ela é atada pela energia ilusória, pelos modos da natureza. Então descreve aqui com bastante realismo, vamos dizer assim, né? Como a diva, por estar avessa a Krishna, né? E por só pensar na sua própria felicidade, o que acontece com ela? Maya a amarra com as cordas dos três modos da natureza material, número 1. Depois ela encobre o corpo espiritual da diva. Tata Stula e Lingai Dui Vidhavanai Klesha Nikarai. Ela cobre o corpo espiritual da diva com dois outros corpos que não tem nada a ver com a sua forma espiritual, sua existência espiritual, que são Deha Sharira e Linga Sharira, né? Deha Sharira é o corpo físico grosseiro e Linga Sharira é o corpo, ou Shukshma Sharira é o corpo sutil. E depois, além de fazer essas duas coisas com a pobre da diva, a Maya também atira no miserável cativeiro do karma, né? Deste modo, fazendo deste modo com que elas repetidas vezes experimentem a felicidade e a aflição no céu e no inferno. Então aqui esse shloka ele descreve com bastante propriedade e de forma bem sucinta a verdade sobre a Bhadadiva. E o próximo vai falar sobre a verdade Mukta-divas. Das Mukta-divas, que são muito simpáticas, né? Capítulo o senhor já vai direto para o 7? Eu queria que você confirmasse para mim. Spulinga Ridhane Ivatid Anavo Diva Nichaya. É esse? Não, senhor. Aqui, tá bom. Aqui está na página 489, Jada Brahman Hari Rasa. Ok, legal. Então já achei aqui. Yada Brahman Hari Ras Galad Vaishnava Janam Kadachit Sampashyan Tad Anugamani Syad Ruchi Yutaha Tada Krishna Vritya Tyajati Shanakai Maika Dasham Swarupam Vibrano Bimala Rasa Bhogam Sakurute. Então aqui a tradução. Esse verso também aparece no Gitavali. Então a tradução é: quando no transcurso do seu perambular pelas espécies superiores e inferiores no mundo material, a diva consegue contemplar um Vaishnava absorto na raça fluida de Shri Hari Bhakti, in the flowing rasa, ou no fluir da raça de Shri Hari Bhakti. E ela também, além disso, além de ela contemplar esse Vaishnava mergulhado nessa raça fantástica de Shri Hari Bhakti, serviço a Radha Krishna, Shri Hari Radha Krishna, né? Ele também consegue saborear em seu coração, o gosto, surge no seu coração o gosto por seguir
o modo de vida Vaishnava. Então vou ler de novo, que eu acho que é uma frase muito complexa. Quando no transcurso do seu perambular por entre as espécies superiores e inferiores no mundo material, as espécies de vida, quando esta diva é capaz de contemplar um Vaishnava absorto no fluir da raça de Shri Hari Bhakti, esta diva, no coração dela surge o gosto por seguir o caminho de vida Vaishnava. Cantando Shri Krishna Nam, ela gradativamente se livra de seu condicionamento. Aos poucos, então, conquista a sua Chinmaya Swarupa intrínseca, forma transcendental, e se qualifica para saborear a raça pura e espiritual do serviço direto a Shri Krishna. Então, essa é a Mukta Diva. E aí, Srila Gurudeva, ele tem uma notinha que ele diz o seguinte: há um sinal de que determinada pessoa, por conta do seu sukriti, da sua boa fortuna, que essa pessoa em breve será libertada da existência material. Há um sinal, há algo que demonstra isso. E o que é isso? É o fato dela se manter na companhia dos sadhus. Onde tem sadhu, ela vai atrás. E como resultado, ela desperta o seu apego amoroso aos pés de lótus de Shri Krishna. É por isso que as descrições a respeito das glórias de Sadhu Sangha abundam nos Shastras. Inúmeras, assim, transbordam toda parte no Shastra a glorificar Guru e Sadhu, né? A glorificação a Guru e Sadhu é uma constante. Os Shastras afirmam que não é absolutamente fácil, ou não é fácil em absoluto, conseguir a companhia de um sadhu, mesmo por um instante, né? Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy, né? Então aqui, esse verso é muito lindo, né? Porque aqui esse verso está explicando como que a diva, ela se torna realmente liberada, né? Mukta Diva, né? E ela se torna realmente liberada quando, depois de subir e descer na gangorra, no samsara, espécies de vida superiores, espécies de vida inferiores no mundo material, vai para Svargaloka, desce para os planetas intermediários, cai em Patala Loka, sobe para os planetas intermediários, vai para Svargaloka e fica nessa situação, sobe, desce, desaparece, sobe, desce, desaparece, mas de repente essa diva, ela consegue, né, ela conquista essa oportunidade de, como o Gurudeva fala, né, ela conquista essa oportunidade porque ela acumulou sukriti suficiente, méritos piedosos e espirituais, né? Ao longo de várias vidas, ela foi ocupada mesmo sem saber, ou ela se ocupou sabendo, em algum tipo de atividade transcendental auspiciosa, como um sadhu idoso. Ela pega o sadhu pela mão e ajuda o sadhu a atravessar uma rua, ou ela oferece um copo d'água. O sadhu está viajando, passando pela sua casa, e ela oferece um copo d'água. Ela convida o sadhu dar Harikatha, né? Ela vê que o sadhu está com uma roupa toda velhinha, então ela vai dar um chada novo para o sadhu, né? Então, quando ela
tendo acumulado sukriti suficiente, ela chega a esse momento, né, que ela conquista esse direito, né, é um direito adquirido, né, de contemplar um Vaishnava absorto no fluir da raça de Shri Hari Bhakti, né? Isso aconteceu, vocês se lembram, né, no primeiro capítulo do Jaiva Dharma, não foi? Como é que é o nome do Felizardo do primeiro capítulo? Ninguém se lembra o nome do Felizardo do primeiro capítulo do Jaiva Dharma? Premadasa Babaji? Premdas Babaji Mahashaya. Ele é Shuddha Vaishnava, certo? Perfeito, uau! Então qual é eu perguntei para vocês quem é o Felizardo que passa exatamente por essa situação aqui. Ou seja, a situação de uma diva que depois de circular, subir e descer no samsara, ela, por imensa boa fortuna, ela acumula sukriti suficiente. E por este sukriti suficiente, agora ela pode contemplar um Vaishnava absorto no fluir da raça de Shri Hari Bhakti. Sannyasi Thakura? Sannyasi Thakura, claro. E aí surge no coração dele, vê se vocês se lembram, surge no coração dele o gosto por seguir o caminho de vida Vaishnava, o modo de vida, o modus vivendi, né, como se fala em latim, né? O modus vivendi Vaishnava. Tanto que é uma das perguntas que Sannyasi Thakur faz para Babaji. Ele pergunta assim: devo eu usar as vestes de um Vaishnava? E aí o que Babaji responde? Prabhu diz: pergunta muito importante, resposta muito importante. Eu não me lembro, era que sobre o aspecto externo, que ele fala que roupas são aspecto externo que interessa ao eterno, eu não me lembro direito. O Babaji falou para ele assim: você não precisa se preocupar com o aspecto externo, né? Você primeiro se dedica a sadhana e bhajan, você ouve Harikatha, e se você praticar sadhana e bhajan e ouvir Harikatha, então automaticamente esses elementos externos eles vão se manifestar para você. E com certeza, logo em seguida, Sannyasi Thakur, ele recebe iniciação, né? Como é que é o nome dele de iniciado? Deixa eu me lembrar. Quem se lembra? Quem está assistindo? Vamos ver quem está assistindo. Pessoal que está no Skype. Galerinha do Skype. Ishwarapuri está assistindo? Como é que é o nome? Que nome é esse que ele recebe? Não? Não é Vaishnava Das? Ele recebe o nome Vaishnava Das, né? Perfeito. Ele recebe esse nome, Vaishnava Das. Exatamente. Porque ele teve a oportunidade de contemplar um Gora Bhakta quando ele estava em Varanasi, em Kashi. E foi só por ele ter contemplado aquele Bhakta, aquele Gora Bhakta, que tudo na vida dele mudou, né? Foi um instante, assim, foi um cisco de tempo, né? Lava Matra. O Gora Bhakta cantando os nomes de Gora Nitai, cantando Gora Nitai Lila, e ele, quando ele viu aquela expressão, o êxtase daquele Gora Bhakta, aí aquilo desmoronou tudo que ele imaginava que poderia ser a perfeição. Todos os anos que ele dedicou
a prática de jnana, a prática de rigorosíssimas austeridades, a ponto dele se tornar Paramahamsa, um Paramahamsa sannyasi, né? Completamente desapegado dos objetos materiais dos sentidos, né? Um dhira, uma pessoa sóbria, mas que não tinha ainda experimentado esse ruchi e que pôde perceber pelo acúmulo de sukriti, né? Até pelo acúmulo de sukriti da própria percepção, da própria oportunidade de contemplar um Vaishnava, né? Ele pôde perceber que esta pessoa tem algo que eu não consegui conquistar pelo meu próprio esforço, pelo meu estudo, pela minha austeridade, e eu estou completamente arrasado. Ele confessa isso para o Babaji. Meu ego está dilacerado. Meu ego está tão dilacerado que, apesar de sentir uma atração irresistível por ir atrás dessa pessoa e descobrir o que ela tem, o que ela é, o que ela sente, o meu ego me prende sentado aqui. E depois ele se arrepende profundamente. Não é assim a história? Então esse é o exemplo aqui, como o Deva está explicando, né? Que é por esse motivo que as glórias de Sadhu Sangha são uma constante avassaladora em todo o Shastra, né? Você lê Srimad Bhagavatam, você lê Shri Chaitanya Charitamrita, né? Todo o Shastra está glorificando os sadhus. Então esse é o verso que descreve Mukta Divas. Agora eu tinha uma pergunta para Budi sobre esses dois princípios, Bada Diva e Mukta Diva. E o Babaji ele explica para Varajanata que as divas de Goloka Vrindavana, elas vêm de Baladeva Prabhu, as divas de Vaikunta vêm de Sankarsana. Então a minha pergunta é assim: as divas que acabam caindo aqui no mundo material, mais ou menos de onde seria que originam? E também algumas divas que saem de Baladeva e de Sankarsana, elas podem acontecer de cair também dentro. Bem, talvez você nunca tenha ouvido isso, né? Mas não sei se caiu a sua conexão, que de repente você pode falar. Mas Caiu, desculpe. Caiu um pouco. Mas assim, você levantou uma questão importante, né? Você descreveu como certas divas se manifestam de Baladeva Prabhu, né? Quais são essas? São as divas que estão de Goloka Vrindavana. Em Goloka Vrindavana. E de Sankarsana, que é outra expansão de Baladeva Prabhu, se manifestam as divas de Vaikunta, né? E de Mahavishnu se manifestam as divas do Tatastha Shakti. Eu não sei se está aí na descrição que você está lendo, mas como o Prabhupada dizia, nem uma folha cai de Goloka Vrindavana. Então assim, quando você diz que a diva caiu de Goloka Vrindavana ou de Vaikunta, ou se alguma diva que se manifestou de Baladeva Prabhu ou de Sankarsana teria caído, isso é uma impossibilidade existencial. Ok? Sim, Acho que, então você se expressou mal, então. Porque assim. Não, tudo é exatamente essa para perguntar. Não aquela diva que já está, não os associados eternos lá em Goloka, mas se alguma diva que sai de Baladeva, todas elas então vão para o mundo espiritual. Essa seria a mais corretamente a minha pergunta. Com certeza, né? Porque assim, você sempre deve analisar cada situação. Ou seja, a sua pergunta ela sempre pode se dividir em Tattva Siddhanta e Rasa Siddhanta, certo? Assim,
ela pode se dividir, ela pode ser respondida do ponto de vista de tátua, ou da verdade filosófica existencial, e do ponto de vista de rasa, ou da verdade dos intercâmbios amorosos de Krishna com seus companheiros eternos, de Baladeva com seus companheiros eternos, né? De Srimati Radhika com suas companheirinhas eternas, de Narayana com seus companheiros eternos, né? Você pode analisar assim também, não é? Você, assim, o que eu quero dizer para você é assim, que Baladeva Prabhu, ele se expande de diversas maneiras, e essas três expansões, Baladeva, Sankarsana e Mahavishnu, se encarregam de manifestar as divas em diferentes regiões da criação, vamos dizer assim, né? Prabhupada às vezes fala assim, criação material, criação espiritual, que é uma expressão um tanto quanto como é que eu vou dizer, é uma expressão que só faz uma aproximação de uma ideia, né? Porque na verdade as divas, qualquer que seja a fonte de manifestação delas, elas são eternas, né? Então dizer que as divas foram criadas num determinado momento não estaria correto, né? Mas para o entendimento do discípulo, vamos dizer assim, ou dos devotos em geral, das pessoas em geral, às vezes os Vaishnavas falam em criação, não é? Mas a gente aprende, não é? A gente aprende que até o próprio universo, você pode dizer, o universo ele é criado e depois ele é destruído, não é assim que se fala às vezes? Que quando Brahmaji chega ao último momento da sua vida longuíssima, 100 anos dos planetas celestiais, uma vida é o período de vida de um ser vivo maior que pode haver no universo. Então nesse momento se diz que assim como ele deixa de existir naquela forma de Brahma, né? Da mesma forma o universo deixa de existir no sentido de que o universo é trazido de volta para dentro da forma gigantesca de Mahavishnu, que no momento ele expira essa forma gigantesca do universo, que do ponto de vista do corpo dele é assim como uma molécula de ar que sai de um poro do seu corpo gigantesco, né? E aí quando ele inspira, todos esses universos voltam para dentro do seu corpo gigantesco, né? Mas o que está acontecendo é só uma manifestação e imanifestação de elementos eternos, né? Aí claro que você vai ter os elementos eternos que pertencem ao Mahatattva, né, que são os 8 elementos, né? Bhumi, Rapo, Nalo, Vayu, até o ego, o falso ego, né? E você tem o elemento que Krishna diz, Apareyam, como é que é? É o próximo verso, depois de Bhumi, Rapo, Nalo, Vayu, na Gita. Aí Krishna vai falar, mas existe uma outra natureza, existe uma outra realidade que é superior a esses elementos materiais, que é a diva, não é? Então, assim, a diva que se manifesta de Baladeva Prabhu e que se manifesta de Sankarsana, essa diva, ela é Nityasiddha Parikara, de Krishna, de Baladeva, de Srimati Radhika, de Nanda Baba, de Jashoda Maiya, né? Da mesma forma que a diva que se manifesta de Sankarsana é Nityasiddha Parikara de Narayana, nas suas diferentes manifestações, de acordo com a maneira pela qual ele segura os símbolos. Ele tem 4 mãos, então vamos dizer que na mão esquerda superior ele está segurando a massa, na mão esquerda inferior ele está segurando o chakra, né?
E aí, assim, ele vai receber um nome segundo a maneira pela qual ele segura esses 4 símbolos de Vishnu, né? Vamos dizer que uma forma de Vishnu está segurando a flor de lótus com a mão direita superior, ao passo que o outro está segurando a flor de lótus com a mão esquerda superior. Então eles vão receber vários nomes, Janardana, né? Nishinra, Vamana, né? Vários nomes. E eles são servidos e amados pelos seus Nityasiddha Parikaras em Vaikuntha, que são os Vaikuntha Basis. Não é? Você tem os Brija Basis, os Ayodhya Basis, os Dwarka Basis. Então, quando o Ramchandra aparece, o que ele faz? Ele está no mundo transcendental, mas ao mesmo tempo, por sua misericórdia infinita, ele aparece com a mesma Ayodhya que está eternamente no mundo transcendental, se manifesta junto com ele e com seus parikaras no mundo material, né? Como se descesse uma nave enorme, né? Sabe aqueles filmes de como é que chama? De espaço sideral. Então é como se quando Ramachandra desce, ele desce naquela nave suprema, lindíssima, que é o seu reino inteiro, com todo mundo que está sempre acompanhando Ramachandra, né? Em raça, né? No seu relacionamento, né? De servos de Ramachandra, Sita, Swakya Bhav, né? A raça de uma esposa perfeita, né? Então, assim, no âmbito da transcendência, está fora de cogitação isso de cair, ok? Então, mas aí você pode perguntar assim, mas e quanto a esses Vaishnavas que aparecem? Né? Isso também, muitos devotos e devotas, né, ficam equivocados quanto a esse conceito. Muitos vão dizer assim, puxa, ele ralou muito para se libertar do seu próprio karma e agora está nessa posição elevada. Mas isso não existe para um Nityasiddha Parikara que aparece, né, neste mundo, representando, personificando a misericórdia condensada de Krishna. Né? Então isso significa o quê? Assim, se você parar para pensar, se a diva, como o Prabhupada dizia, nenhuma folha cai de Vaikuntha, né? Porque se você diz que alguém cai de Vaikuntha, então toda a estrutura dessa existência ela perde o sentido, né? Não sei se você consegue acompanhar esse raciocínio, porque Krishna é eterno, os seus companheiros em Vrindavana são eternos, os companheiros de Narayana em Vaikuntha são eternos, os companheiros de Ram em Ayodhya são eternos. E eles estão permanentemente interagindo com os seus respectivos Ishtadevas, suas deidades adoráveis. Mas existe essa expansão de Baladev Prabhu, que é uma expansão, de uma expansão, de uma expansão, de uma expansão, não é? Primeiro você tem Baladev Prabhu, depois você tem Mahashankarshan, depois você tem Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha e Vasudeva. Não é assim? É assim, é todo uma gradação de manifestações a partir de Baladev Prabhu, que é a suprema personalidade de Deus, não é? E aí, de repente, você tem uma expansão, não me lembro agora de que expansão de Baladev Prabhu, que se chama Mahavishnu. Então, Mahavishnu, ele que tem, a gente pode dizer assim, do ponto de vista de Tattva, ele não é diferente de Baladev Prabhu, certo? Acompanha isso? Ele é Vishnu Tattva. Perfeito. Baladev Prabhu não é diferente de Krishna, Narayana não é diferente de Krishna, do ponto de vista do Tattva, né? Narayana não é diferente de Mahaprabhu, Mahaprabhu não é diferente de Narayana,
Eles estão nessa categoria de existência, que é a primeira descrita, não é? A primeira categoria de existência de Tattva, descrita no Mula Tattva, é a categoria Vishnu Tattva, Krishna, Baladev, Chaitanya Mahaprabhu, Vamanadev, né? Nishinradev, Varahadev, e assim por diante. Mas quando a Mahavishnu, deitado sobre o oceano causal, Karana Daka, o oceano causal, né? Karana Daka Shai Vishnu está deitado sobre o oceano causal. Quando quando também é engraçado você usar esse pronome, né? É pronome, no caso, não me lembro agora se é pronome, mas enfim, você usar quando é apenas, isso só acontece pela misericórdia dos sadhus. Porque não existe quando, na verdade, né? O quando é apenas uma ilusão da diva condicionada pelos modos da natureza, pelas diferentes coberturas que Maya Devi joga sobre a diva, e, para complicar mais ainda, o fator tempo, né? Ou seja, a eternidade que se veste de presente, passado e futuro, né? É a fantasia da eternidade presente, tricala, né? Presente, passado e futuro, né? Então, quando a diva está nessa condição, ela em primeiro lugar, eu estava bem lendo, acho que com você até, com alguns devotos também, no Chaitanya Charitamrita. Não me lembro quem estava explicando isso. Estava explicando que quando Mahavishnu lança o seu olhar na direção de Maya, que esta é a lila de Mahavishnu, e que Mahavishnu faz isso, esse fazer de Mahavishnu, esse lançar da diva na direção de Maya para fecundar o ventre de Maya Devi, né? Essa é uma atividade 100% espiritual. Não existe a interferência do Ahankara ainda, não existe a interferência de Buddhi, nem de Mana, da inteligência da mente, dos outros sentidos inferiores. Nesse momento não existe essa influência. Mahavishnu está no seu sonho místico, Yoga Nidra, né? Então, qual é a lila de Mahavishnu, afinal? De Mahavishnu? Você pode dizer que Mahavishnu tem uma lila? Você lê em algum lugar, assim, Mahavishnu sai daquele sono místico, fala para Lakshmi Devi, fala assim, peraí que eu vou fazer uma coisa, aí chega lá, se encontra com os vaqueirinhos, ou conversa com os devotos de Nishinradeva, os 4 Kumaras. Existe isso? Você já viu alguma narração? Não, a única coisa que eu li de Mahavishnu foi que ele se deita nos elementos e manifestos, e ele cria os universos materiais, e dele é que saem as divas. É só o que eu ouvi. Foi o que você ouviu, né? Então a lila de Mahavishnu chama-se Yoga Nidra, né? E o que significa Yoga Nidra? Ele está tendo Nidra, ele está tendo um sonho, mas é um sonho místico, né? E neste sonho místico ele está satisfazendo um desejo de Krishna, um desejo dele mesmo, né? E esse desejo é satisfeito a cada ato de expiração e cada ato de inspiração, né? E esse desejo, porque ele não é diferente de Krishna, ele não é diferente de Baladeva Prabhu, o desejo que ele tem
é em seu sonho místico, o desejo que ele tem é que haja cada vez mais ras, mais interação. Ele está sendo, tendo seus pés massageados por Lakshmi Devi. Já existe um nível de interação, não é? Lakshmi Devi está lá massageando os pezinhos dele, está lá guardando o sono do seu esposo tão querido, né? Mas nesse processo dele sonhar, que é lila, porque se Mahavishnu não é diferente de Krishna, então a atividade dele é necessariamente eterna, né? O olhar que ele lança sobre é assim, já no Mahatattva, né? O que a gente chama em geral de, a gente pode chamar de mundo material, né? Mas o olhar que ele lança, esse ato de olhar também é uma atividade espiritual. Mas a partir do momento em que esse sonho, esse desejo no sonho dele vai ser realizado, aí aparece Linga, né? Shiva Shambhu. Gurudev explica isso no Shiva Tattva, você pode ver lá. Shiva Tattva, Shivaji, né? Porque Mahavishnu, ele interage com Maya por intermédio de Shivaji, né? Ele não toca em Maya, ele fecunda a Maya. Por isso Shiva Linga, né? Ele fecunda a Maya. Mas o intermediário dele para fecundar a Maya se chama Shivaji, que é o regente do tempo, né? Por isso que ele também se chama Mahakal, é o nome de Shiva, Mahadeva, Mahakal. Você vai à Índia, tem 12 Shivalingas auto-manifestas, e uma delas chama-se Mahakaleshwara. Peregrinação constante, vão lá, oferecem leite, mel, essa belíssima Shivalinga, né? Praticamente nos lugares sagrados mais importantes você vai encontrar as lingas. Tem Gopishwara Mahadeva e a sua língua representando Gopishwara Mahadeva também em Vrindavana, não é? Então, assim, essa língua de Mahavishnu, ela, em última análise, ela é a expressão do desejo que Krishna tem. Ele é Rasika Shekhar, né? Isso também é tema desse Dashamula Tattva. Ele é Rasika Shekhar. Ele quer ele é o soberano do ato de saborear ras, né? Ou a doçura que emana do coração do seu devoto, do seu companheiro eterno, da sua esposa em Dwarka, da sua amante em Vrindavan, da sua mãe em Vrindavana, da sua mãe Mathura, né? Então ele é Rasika Shekhar, ele está experimentando diferentes variedades de ras, né? E por conta disso ele manifesta a sua glória neste Mahatattva através do olhar de Mahavishnu, que, sendo Mahavishnu igual a Krishna em Tattva, da mesma forma que Baladeva é igual a Krishna em Tattva e expande as divas, acho que a gente nem pode dizer as divas, né? Os parikaras em Goloka Vrindavan, em Ayodhya, Mathura, Dwarka, Vaikunta, para que haja ras, né? Para que haja interação em amor e afeição. Então Mahavishnu faz a mesma coisa, né? Acompanham isso? Então nós estamos no então, assim, Krishna fala, não sei se a gente vai encontrar esse verso fácil, mas ele fala que a diva ele fala assim, a diva é meu rahasya. Rahasya? Rahasya, Prabhuji. Isso, Rahasya. Como se tem Bhajana Rahasya, né?
ou o mistério da prática da devoção, revelado por Thakura Bhaktivinoda, né? Então você também tem um verso que eu não vou conseguir encontrar agora, mas que Krishna vai descrevendo suas diferentes Shaktis, e ele diz que a diva é a sua rahasya, é o seu mistério, né? Se lembra que é uma das 3 Shaktis, Parasya Shakti Vividaiva Shuyate. Tem esse verso famoso das Upanishads que diz que Krishna tem ilimitadas Shaktis. Ele fala isso para Arjuna na Gita, não fala? Ele fala assim que todas essas opulências que eu manifestei para você, todo esse conhecimento, isso é apenas uma parcela bem pequena das minhas opulências místicas. Não é isso que ele fala? Ele vai descrevendo, eu sou dentre os planetas eu sou o Sol, eu sou o gosto da água, não é? Ele fala muito de si mesmo, da sua natureza transcendente, né? Para Arjuna, e depois ele conclui dizendo que, olha, isso tudo que eu te falei é apenas uma parte pequena do conjunto das minhas opulências, né? Então a gente lê, por exemplo, Shukadeva Goswami está contando, são 89 ou 90 capítulos, 10º canto, né? Mas a Lila de Krishna, ela é eterna. Krishna Lila é eterna, e ela é assim, infinitamente variada. Então, assim, o que um Mahabhagavad, né? O que um companheiro eterno de Krishna experimenta, as lilas das quais ele participa, né? E a profundidade dessa participação, dessa interação em cada lila, isso é inimaginável para a mente humana, para a mente que se manifesta nesse plano de existência, né? Então, assim, que eu não queria deixar de ler tudo hoje. Mas não sei se vocês estão acompanhando esse raciocínio, se alguém tem alguma pergunta sobre isso. Então é muito importante a diva, o parikara que se manifesta de Baladeva Prabhu, de Mahasankarshan, né? As parikares que se manifestam de Shrimati Radhika diretamente, as Nityasiddha Manjaris, né? São manifestações eternas e têm um relacionamento eterno com Radha Krishna, né? Com Narayana em Vaikuntha, com Ram em Ayodhya e assim por diante, né? Sempre existiram, nunca deixarão de existir, e não há por que caírem, entende? Não está fora de cogitação. Esse é um entendimento, assim, muitas vezes Gurudeva explicou, e o próprio Prabhupada também explicou de várias maneiras, que este entendimento de que a diva cai, e até você explicar isso para as pessoas, que a diva cai do mundo espiritual, isso está dentro do um dos anatas, dos 4 brahmas, as 4 ilusões, os 4 conceitos errôneos que a gente pode ter. A gente tem conceitos errôneos sobre a existência de Krishna, né? Não, porque Krishna, quando ele vem ao mundo material, ele assume uma forma material e ele acumula karma, né? Tem gente que fala isso, né? Os Mayavadis falam que Krishna é uma manifestação ilusória do Brahman, não é isso? Mas que quando a diva alcança a perfeição, ela percebe que aquela forma é ilusória, então ela deixa de lado aquela forma, não é isso? Então isso assim, são diferentes conceitos completamente equivocados sobre a existência de Krishna. Da mesma forma, conceitos completamente equivocados sobre a sua existência como diva, né? Mesmo Bada Diva, né? Como o Dashamula está explicando, Bada Diva
Mukta Diva, mesmo Bada Diva. Essa expressão é usada pelos acharyas, né, no Dashamula Tattva, no Shastra, só para demonstrar a ilusão que rodeia, que está rodeando a consciência pura da diva. Então a diva, a consciência dela é pura, mas ela manifesta esse desejo de ou ela se volta na direção oposta de Krishna, ela se volta para Bahiranga Shakti, para a energia externa de Krishna, né? Mas mesmo quando ela se volta para a energia externa de Krishna, ela continua sendo Satchid Ananda Vigraha. Ela é Satchid Ananda, o corpo dela é constituído, o corpo transcendental dela é constituído por esses elementos, e é uma forma, né? É uma forma que vai variar segundo raça. É uma forma de quê? De servo, de amigo, de pai, de mãe, de amante, de esposa. É uma forma. Uma forma de vaquinha, uma forma de árvorezinha, de plantinha, de passarinho. Mas é uma forma. E é uma forma transcendental. É como Srila Bhaktivinoda Thakur, ele fala sobre isso também. Ele fala como por ele está finalmente servindo a Krishna na casa de Krishna. Atma Nivedana, né? Essa canção, se você ler essa canção, Atma Nivedana, você vai ver que Bhaktivinoda Thakur está falando assim, que agora que eu estou servindo Atma Nivedana, agora que eu o estou servindo em sua própria casa, Tua Padekori Roinu Paramasuki, 93. Desde que entreguei minha alma para sempre, Atma Nivedana, entreguei minha alma para sempre aos seus pés de lótus, tornei-me sumamente feliz, supremamente feliz. Todos os meus sofrimentos e tristezas desapareceram e minha mente não mais experimenta ansiedade. Só vejo bem-aventurança por toda parte, em todas as 4 direções. Por quê? Porque a consciência, ele está descrevendo a si mesmo, né? Humildemente descrevendo a si mesmo, como se ele tivesse experimentado a mesma coisa que a Bada Diva experimenta, né? Então ele está narrando o drama da Bada Diva, mas dessa Bada Diva que, como se explica no verso, é sobre Diva Mukta, Mukta Diva, né? Ela chega um momento que ela tem essa imensa boa fortuna pelo acúmulo de Sukriti, né? Que ela finalmente ela volta o seu olhar para o devoto de Krishna, né? Então, quando ela volta o seu olhar para o devoto de Krishna, aí dá um estalo na consciência dela, pela sanga do devoto de Krishna, dá um estalo na consciência dela. Meu Deus, como é que eu pude ter ficado tanto tempo iludido, né? Eu me iludi com as pessoas, me iludi com as oportunidades, me iludi com os meus próprios sentidos, com a minha mente, com a minha inteligência, com o meu ego. Eu me iludi com um conceito completamente doido sobre Deus, né? Brahma, né? Ilusão. Eu me iludi sobre o processo para me aproximar de Deus. Isso também é um dos tipos de ilusão, um dos anatas, né? Eu não consigo entender o que é Bhakti. Eu me iludo. Eu pensava que estava praticando Bhakti, mas de repente eu encontrei um Bhakta de verdade, né? E quando eu encontrei um Bhakta de verdade, isso pode demorar vidas. Então, se você não estiver praticando humildade, quando você encontra um Bhakta de verdade, você perde a oportunidade. Porque você fala, não, eu sei qual é o processo de Bhakti. Eu sou devoto de Krishna. Né? Arrogância, presunção, né? Gurudeva diz que
o que prende, o gancho que prende a diva, a Bada Diva a esse mundo material, é a sua presunção. Vê um sadhu passando, empina o nariz e fala assim: eu sei tudo sobre Vedas, Puranas, Upanishads, por que eu vou ouvir o sadhu? Né? Está na frente do mestre espiritual, ignorante, né? Um ignorante na frente de um mestre espiritual fidedigno, uma pessoa completamente pura, humilde, transcendente, demonstra isso de inúmeras maneiras. Aí essa pessoa ignorante está na frente dele e fica pensando: mas essa pessoa, não vejo nenhum poder nela, é uma pessoa idosa, né? Que anda apoiado pelos discípulos. Como é que é isso? Né? Qual é o poder que essa pessoa tem? Então, assim, ilusão. Né? Então, o que Srila Bhaktivinoda Thakur está falando é que quando você entrega esse livre-arbítrio aos pés de lótus de Guru e Goranga, aí você se torna fatalmente, imensamente feliz. Porque aí você começa a ver, você começa a saborear a existência espiritual. Seus pés de lótus são um reservatório do néctar imortal, onde se pode viver livre da lamentação e do medo. Então o Vaishnava, ele está nesse mundo material, ele vem de Goloka Vrindavan, ele não cai de Goloka Vrindavan. Né? Jamais. Ele vem de Goloka Vrindavan, ele vem com Krishna, vem com Chaitanya Mahaprabhu. Ele é um eterno companheiro, ou uma eterna companheira de Krishna, de Mahaprabhu. Né? Aquele verso Janma Karma Chamedivyam Evan Jovet Tatataha, esse verso, Krishna está se referindo a ele mesmo, né? Que o seu divya, o seu nascimento e as suas atividades são transcendentes. E esse verso se aplica perfeitamente aos seus devotos. Né? E aí ele vai dizendo aqui: seus pés de lótus são um reservatório do néctar imortal, onde se pode viver livre da lamentação e do medo, que só existem enquanto a diva está com sua consciência contaminada pelo trikala, pelas 3 fases do tempo, pelos modos da natureza, né? por esse véu que Maya lança sobre a consciência dela. Né? Mas o que existe por trás do véu da ilusão? Neles, nos pés de lótus de Krishna, encontrei a paz e abandonei o medo da existência mundana. Dá medo, né? É por medo da existência mundana que as pessoas que vão refinando a inteligência querem se libertar dela. Não dá certo, elas percebem: não, isso aqui não está funcionando. Né? É só você ver a literatura, a arte, né? Você vê todas as expressões, a ciência, todos estão repetindo o mesmo fato. Né? São 4 fatos que se repetem no esforço de todos os seres humanos: nascimento, morte, velhice e doença. Você pode ser muçulmano, cristão, você pode ter a crença que você quiser, né? Mas não vai haver um paliativo para você em relação a essas 4 misérias, essas 4 características do mundo físico, do mundo da matéria. Não vai haver, né? Nascimento, morte, velhice e doença. Então isso dá medo. Se eu ignoro, se eu desconheço a minha identidade verdadeira, né? Bhagavatam diz que a refulgência de Krishna se compara a milhões de sóis, e a refulgência da diva se compara a milhares de sóis. Né? Esse brilho fica opacado, não sei se existe esse verbo, pelo poder de Maya Devi. Ela joga esse véu escuro sobre o brilho maravilhoso da diva. Né? Sou um servo em sua casa, trabalhando com dedicação sem me apegar aos frutos do meu trabalho.
Os frutos do meu trabalho são seus, o meu trabalho é seu, eu sou seu, não tenho nada, sou só um servo, né? Essa é a percepção. E a percepção contrária é a causa da ansiedade. Não, esses são meus filhos. E eu tenho que fazer por onde dá para eles tudo do bom e do melhor. Né? Os filhos de pessoas no mundo inteiro estão passando pelas situações mais terríveis, morrendo, adoecendo. Eu não quero saber. Mas quando meus filhos adoecem, se eu perco um filho num acidente, um problema de saúde, um crime, aí eu sofro profundamente, né? Porque ele é meu filho. Então essa é a ilusão desse mundo, né? As pessoas constroem cidades, impérios, teorias políticas, né? Filosofias, só para defender a Aham-Mameti. Eu sou esse corpo e tudo que tem a ver com esse corpo é meu. Mas esse servo aqui, que Srila Bhaktivinoda Thakur representa perfeitamente, tudo que faço é somente para o seu prazer e assim fico sempre encantado ao lembrar-me dos seus pés de lótus. Então, assim, perfeição da renúncia, né? Tomara Sevaya Dukkha Roejata Seu To Parama Sukha. Com imensa satisfação aceito quaisquer problemas que surjam enquanto lhe presto o serviço. Né? De repente você quer fazer um seva no templo, na sua casa, diante de uma pessoa, e aí chovem 200 mil obstáculos. Aí Gudeva fala assim, que maravilha, né? Isso é sinal de que você está realmente desejando fazer o seva. Porque Mayadevi faz a parte dela e você tem que fazer a sua. Ah, mas Gurudeva, eu vejo assim que isso é um assunto de conversas com o Gurudeva, né? O Gurudeva, eu vejo que aquelas pessoas que a gente chama de materialistas são pessoas abonadas, têm boa saúde, filhos que estudam, se formam, não usam drogas. Eu vejo muitas pessoas assim. É como se a vida delas fosse um fluir de coisas auspiciosas, ao passo que a minha vida... Aí Gurudeva fala assim, qual é o prêmio, né? Qual é o preço, na verdade, qual é o preço que você paga, qual é o preço que você pagou para estar nessa situação e qual é o preço que o materialista paga para estar naquela situação. Né? Mas se a gente não tem Shraddha, se a gente não tem Nishtha, se a gente não tem Asakti, né? Se a gente não tem fé, e fé não é uma coisa assim, não é uma realidade emocional, eu tenho fé, eu confio que vai dar certo, não é assim. Shraddha você cultiva primeiro, fazendo o que a gente está tentando fazer aqui. Primeiro você tem que alicerçar a sua vida espiritual em Tattva Siddhanta. É por isso que Sripad Maharaj nos deu essa incumbência de estudar o Dashamula Tattva. E eu confesso para vocês que eu fico muito agradecido a ele, por ele chamar minha atenção para isso, né? E eu poder compartilhar com vocês isso, né? Dashamula Tattva, né? Cada verso desse é um universo de percepções maravilhosas, né? E essas percepções elas são reveladas nas canções dos acharyas, como Srila Bhaktivinoda Thakur ele fala, né? Shuddha Bhakata Charana Reno. Como é que é? Shuddha Bhakata Charana Reno Bhajanayanu Kula, não é isso? Shuddha Bhakata Charana Reno Bhajanayanu Kula Bhakata Seva. Depois? Bhakata Seva Paramasiddhi Premaloti Kuro Mula. Bhakata Seva
Como é que é? Paramasiddhi. Bhakta seva, servir ao Bhakta é a perfeição suprema. Bhakti Latikara Mula, né? Bhakti Latikara Mula, não é isso? Ou seja, que você, se você serve ao devoto, ao verdadeiro devoto de Krishna, né? O resultado imediato, você pode saber que ele é um devoto verdadeiro, que o resultado imediato de você servi-lo é Prema Latikara Mula. É que ele é o sustentáculo da sua própria trepadeirinha de Bhakti. E ele é o sustentáculo. Bhakta seva. O serviço a ele, as palavras dele, o olhar dele e o olhar para ele, né? Como esse verso aqui, você tem a glória de contemplar Gurudev, né? Como Shimanani Diri conta com todas as letras e todas as cores. Ela estava passando por um parque, como várias pessoas passam por um parque nos Estados Unidos, em Nova York, e de repente ela contempla a forma maravilhosa daquele que se torna seu Gurudeva, né? Contempla essa forma maravilhosa. Mas se a gente não alicerça este conhecimento, esta fé, né? Não alicerça essa fé em Divya Gyan, né? Com os elementos, os critérios de Divya Gyan, que só podem ser transmitidos por alguém que vive em Divya Gyan, né? Que é Tattvavit Guru, né? Ou seja, um mestre espiritual que vê a verdade. Às vezes, eu já vi que às vezes se traduz aqui, Gurudeva viu a verdade. Não, Gurudeva vê a verdade. É bem diferente. Se você falar, você deve se aproximar, Tadvidi Panipatena Paripashena Sevaya Upadekshanti Tegnat Gyaninat Tatadashina. Se disser, porque você deve se aproximar dele e prestar-lhe reverências, prestar-lhe serviço, fazer-lhe perguntas relevantes, porque ele viu a verdade. Então aí você caiu do cavalo. Não foi a diva que caiu de Vaikuntha, você caiu do cavalo porque você está dizendo que aconteceu uma coisa com o Gurudeva que pode não estar acontecendo agora. Isso não existe. Porque ele é Tattvavit Guru, ele é eternamente alguém que está tendo darshan. Isso é o significado de Tattvavit Guru. Ele tem darshan constante de Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. Mas assim, eu falo isso para vocês, é como se eu estivesse soprando o vazio para os seus ouvidos, porque eu não tenho essa percepção, né? Eu repito como um papagaio, mas quando você ouve de um Vaishnava de verdade, aí você sente uma coisa diferente na sua consciência, no seu coração, né? Você sente na sua vida pessoal, você sente à sua volta o que está acontecendo. Se você não estiver sentindo, então ou a sua atitude está com algum problema, ou então você não se aproximou de um Vaishnava puro. É simples assim. É como aquela história famosa, né, de Shripad Asha Maharaj. Ele teve alguns problemas sobre essa questão de ser iniciado, né? Ele foi iniciado 3 vezes e os chamados mestres dele demonstraram de várias maneiras que não estavam aptos a atuar como mestres espirituais, infelizmente, né? Mas a verdade do fato é essa. E aí quando chegou na 3ª vez ele pensou assim, não, tá bom, vou cantar o santo nome, vou meditar em Prabhupada, nos acharyas anteriores, mas iniciação não, já é frustração demais. Aí de repente Srila Govinda Maharaj começa a viajar pelo ocidente e onde ele passa, ele encanta com o seu Harikatha, prega como um leão, né? Fica 3 horas dando Harikatha e as pessoas ficam grudadas ouvindo. E quando ele vai embora, muitos devotos vão atrás, eles deixam tudo
deixam casa, família, o templo, o seva no templo, porque eles não conseguem imaginar passar o dia seguinte sem ouvir o Harikatha de Srila Govinda Maharaj. Isso é um Vaishnava. Né? Isso é um sintoma, né? Por onde ele passa, ele destrói a ignorância. E ele constrói a nossa fé. Destruir a ignorância, construir a nossa fé. Ele constrói, alicerça a nossa fé com seu Tata Siddhanta Katha, Tattva Katha, Lila Katha, Guna Katha, Nama Katha. E aí, esse Maharaj, Asha Maharaj, que estava naquele negócio, naquela situação de decepção, ele começou a pensar, poxa, mas esse Maharaj é diferente. Não sei se já contei essa história para vocês, acho que eu já contei umas 500 vezes, mas enfim, é tão lindo, é tão significativo, que aí de repente faltam poucos dias e ele vai dar Harinam, vai dar iniciação para alguns devotos. E os devotos, assim, todos os devotos contemporâneos de Shripada Asha Maharaj, então Govinda Bhakata, um brahmachari muito entusiasmado, distribuidor de livros, assim, ferrenho, pregador. E aí, você não vai? Aí fala assim, você está doido? Já foram 3, vou me sujeitar a mais uma? Você está doido. Mas ele começa a sentir uma coisa, que ele entra, ele vai assistir a aula, e ele fala assim, uau, ele fala de coisas que eu nunca ouvi, mas que estão no Shastra. Né? Ele fala para mim que eu não sou o corpo e cai a ficha. Ele fala para mim que Bhakti confere um oceano ilimitado de felicidade, e eu olho para a plateia assim, está todo mundo completamente mergulhado em felicidade, assim, todo mundo, os devotos completamente largados assim aos pés desse sadhu. Sério, o negócio é sério. Srila Govinda Maharaj é muito, muito, muito poderoso. Srila Gurudeva, Srila Prabhupada, eles são muito poderosos. Né? E aí, está a véspera do dia da iniciação. Você já ouviu essa umas 500 vezes, né, Madame Gopal? Aí, véspera da iniciação, aí Srila Govinda Maharaj, ele solta essa, a aula inteira é Nama Tattva. Ele só vai falar sobre Nama Prabhu, vai dar Harinama no dia seguinte e fala direto sobre Nama, explica tudo, o que é Nama Parado, Nama Bas, Shudanam, né? Tudo, as glórias do Nama. Coloca Nama lá em cima, né? Não, Nama é muito superior a Krishna. Não é verdade? Nama é muito mais misericordioso que o próprio Krishna. Porque eu posso cantar Hare Krishna, mas eu não vejo Krishna. É simples entender isso. Eu olho para a Kuraji, eu não vejo. Eu olho ali para a deidade, eu não consigo ver Mahaprabhu. Mas eu posso cantar Goura, 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 Goura. Né? Então ele explicando, e em um determinado momento ele fala assim, e quando você recebe Harinam de um Tattva Guru, um Guru auto-realizado, logo após a iniciação, o Nama te pega de jeito e você sente algo especial. Aí Asha Maharaj, ele pensa assim, não. Agora ele foi fundo na questão, né? Que só de você, ele fala assim, só de você desejar ser iniciado por um Tattva Guru, um Sadhu Guru, você vai cantar a sua japa, vai cantar Nam, Harinam, e você vai de repente sentir algo que você nunca sentiu com nada nessa vida. Você pode ter usado os seus sentidos buscando o máximo de prazer que você não vai, isso que você vai sentir, esse vislumbre que Nama vai te dar, não vai se comparar nem a um grão. Não, estou falando da comparação errada, né? Ou seja, todas as experiências de prazer que você pode ter imaginado ter vão ser assim como um grão no vasto oceano de prema. Aí Asha Maharaj ficou assim com aquele negócio, aquela pulga atrás da orelha, né? Assim, tinha uma atrás de cada orelha, assim. Aí no dia seguinte ele lá assim, resistindo, não vou ser iniciado, não. Esse negócio não vai dar certo. Esse Maharaj é bom,
mas não vai dar certo. Aí ele sentou num cantinho e começou a cantar japa, e ele assim, sei lá, cantando a primeira volta, a segunda volta, não sei. E ele começou a sentir uns negócios assim, ele sentia assim que como se o corpo dele levitasse. E ele começou a ter umas visões, a ter umas sensações, assim, o arrepio do pelo do corpo, né? Uma compulsão irresistível de chorar, né? Completamente varrido pelo nama. Aí quando ele estava bem no ápice dessa experiência, assim, e ele cantava, e ele falava assim, ele contando, né, que ele cantava, e ele orava para Nama Prabhu, por favor, não me deixe sair dessa experiência. Aí quando ele estava bem no meio disso, adivinha o que acontece? De repente passa Srila Govinda Maharaj, ele estava no pique da experiência, né? Aí Srila Govinda Maharaj passa cantando bem alto, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aí que ele se destroça todo. Acha Maharaj. E aí ele abre os olhos assim, que ele está com os olhos fechados, está concentrado, ele ouve o cantar do Mahamantra de Srila Govinda Maharaj, ele treme todo, e aí quando ele abre os olhos, ele olha na direção de Govinda Maharaj dá uma gargalhada que só ele consegue dar. Uma gargalhada assim, né? E ele dá uma gargalhada e vai subindo assim para um andar superior lá do templo onde ele está. Aí acha Maharaj, ele olha assim, meu Deus, Gurudev. Meu Gurudeva chegou. Ele vai correndo lá, olha, coloca meu nome na lista aí. Esse é o meu Gurudeva. Então isso é vida espiritual, né? Vida espiritual não é uma brincadeira intelectual, não é uma exacerbação da mente do intelecto. Não é só você ficar curiosamente, mas será que Krishna é realmente tudo isso que Gurudeva fala, né? Será que Gurudeva é Gurudeva? Isso não é consciência de Krishna, né? Porque tudo começa com essa fração mínima de Bhakti que se chama Shraddha. E você só alcança essa Shraddha. Qual é a história de Narada Muni? Narada Muni vivia lá com a mãezinha dele, a Shudrani, boazinha, que tinha um Dharmshala. E ele ouviu o Harikatha dos Kumaras. Ele serviu prachada para os Kumaras e comeu os restos da prachada dos Kumaras. Limpava o lugarzinho onde os Kumaras ficavam fazendo seu bhajan. Menino, 7 anos. Os sábios eram os 4 Kumaras? Os sábios eram os 4 Kumaras, com cereja. E aí ele ouvindo o Harikatha dos 4 Kumaras, ele pensou assim, não, 7 anos de idade. Aí ele quis correr atrás daquele. Chegou um momento que os Kumaras estavam acabando de Chaturmasya e os Kumaras iam continuar sua peregrinação. E ele, quando ele soube, a mãe dele falou, os sadhus estão indo embora amanhã. Tão bom tê-los aqui, né? Você não sente uma coisa diferente? Aí Narada Muni, né, olha para a mãe assim, mãe, você não pode imaginar. Eu posso ir com eles? A mãe fala assim, não, meu filho, você é a única coisa que eu tenho na vida. Você tem que me ajudar aqui? Você tem que me proteger? Você tem que cuidar de mim? Aí Narada Muni entra num estresse, né, total. Aí a mãe dele vai fazer alguma coisa fora do Dharmshala, lá num cantinho, lá onde tem um matinho, coisa e tal, e vem uma cobra. Aí os Kumaras já tinham saído, né? E quando ele vê que a mãe foi picada pela cobra, já está lá, já partiu desse mundo, ele sai correndo, né? É como aquele verso que a gente leu hoje de manhã, né? Que se você desenvolve a avidez, se você, caramba, está passando o tempo hoje, se você tem gosto realmente, se você desenvolve
a cobiça transcendental, né? O desejo intenso de estar com o sadhu. Este é o único requisito. Onde está o sadhu? O sadhu está na missão, não sei das quantas, no Nepal. Lá vou eu. Né? Lá vou eu. Vrindavan. O que você faz em Vrindavan? Você vai fazer sadhu sanga. Você tem darshan de Thakuraji. Você ouve os passatempos dos Goswamis, de todos os grandes bhaktas. Lila, Krishna Lila. Mas tudo isso você faz na companhia do sadhu. Né? E se você percebe a mesma coisa que Shripadasa Maharaj percebeu no seu Gurudeva, então assim, falando por mim, se eu percebo uma coisa dessa, se eu percebo o que o meu Gurudeva fez com a minha vida, né? E se eu mesmo assim não faço nada a respeito, não sirvo, não faço bhajan, meu Gurudeva é maravilhoso. E aí? Não faço bhajan, não faço seva, não faço o menor esforço. Então, nada pode acontecer assim. Então, essa é a misericórdia desses grandes santos, né? E eles, assim, como também se descreve no Shastra, a Terra, a Mãe Terra, Bhumi Devi, ela experimenta dois tipos de fardo, né? Um fardo é o fardo de Papa Karma, das ações pecaminosas, de seres vivos, né? Em condições terríveis de existência, completamente mergulhados na ignorância, no sofrimento, no medo, né? Uns sendo explorados e os outros explorando. Então ela sente o fardo dessa ignorância, né? Desse papa, dessas atividades completamente contrárias à própria natureza de cada um de nós. É um fardo assim que incomoda muito a pobre Mãe Terra. Mas ela também tem um outro fardo, que de tantas maneiras é muito mais pesado, mas que para ela é assim como se tivesse esse peso muito maior. É como se ele fosse um chumaço de algodão sobre todo o corpo de Mãe Terra, da Mãe Terra, né? E esse é o fardo de prema que ela sente quando os Vaishnavas, quando Krishna e os seus avataras pisam com seus pés de lótus nesse planeta, nela. Então ela se sente assim como a mãe mais feliz, né? Às vezes você vê mães na rua com 3 filhos, 4 filhos pequenos, um no colo, um pequenininho andando com a mão aqui e o outro segurando na saia, né? Onde está o marido? Não se sabe. A gente vê a mãe ali naquela situação e ela forte, né? Resoluta, o fardo do amor dela pelos filhos, né? Agora imagina só Bhumi Devi, quando Krishna aparece, quando Gurudeva, quando Prabhupada aparecem, no dia do nascimento de um Vaishnava. Imagina a festa que ela não faz no seu coração, né? Então assim, não são pessoas comuns, né? Krishna fala deles também. Eles não são falíveis. Não são falíveis.
Então eles são infalíveis e eles vêm do mundo infalível, não como uma determinação, não com um determinante kármico, de forma alguma. Eles são infalíveis. E eles são também aqueles que podem nos levar para o mundo infalível. Aqui e agora. Eles não têm limitação. Eles não sofrem nenhuma limitação. Eles podem descortinar os olhos de um discípulo sincero, o Dhamma, o poder do Nama, como o Govinda Maharaj nesse passatempo. Ele descortina assim, faz... Então não existe nenhum obstáculo, nenhuma limitação. Existem inúmeros obstáculos e inúmeras limitações, mas eles passam por tudo isso assim como se nada estivesse acontecendo. Prabhupada teve 2 infartos no navio, mas nada disso representa nada para ele. Depois teve um outro em 1967. O que é isso? Um infarto? Um suposto tumor no duodeno? O que é isso para um Vaishnava puro? Vasudeva Vipra, a gente está lendo Chaitanya Charitamrita, o corpo completamente tomado pelas chagas da lepra. Isso para ele tranquilo, tá cantando o santo nome, tá tranquilo. Pega os vermezinhos e coloca de volta nas feridas para os vermes não perder a sua oportunidade de viver. Então isso não é uma história da Karoshi, isso é algo que está na Lila de Mahaprabhu. E é algo que eu posso viver, cada um de vocês pode viver. Isso é uma questão de... Tudo começa, como é que a porta se abre? A porta se abre com Sharanagati. São os 6 sintomas de Shraddha. Mas se você não evita as coisas desfavoráveis, você vai levando a sua vida, recebe Harinam, recebe Diksha, não evita as coisas desfavoráveis a Bhakti. O que você pode fazer? É como se você estivesse andando no caminho de Bhakti com uma corda bem grande amarrada nesse mundo material. O que se pode fazer? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Sacinandana Gaura Hari Ki Jai, Guru Mahaprabhu Nityananda Prabhu Ki Jai, Gurudev Ki Jai, Patitapam Srila Prabhupada Ki Jai, Rupananda Guru Varga Ki Jai, Srila Bhaktivinoda Thakur Saptami Gosai Ki Jai, Gopremanandi Vanchakalpataru Vishta Kripa Sindhu Vacha Pachitana Pavani Vyo Vaishnavi Namo Namaha. Dandavat Pranam.